Alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Palavra forte, poderosa, que eu achei incrível, que eu comecei a ler essa palavra hoje de manhã. Eu estava meditando essa palavra, que essa palavra ela vai falar assim, que é para clamar alto. Clama em alta voz. Não te detenhas. Levanta sua voz como trombeta. Ou seja, a trombeta ela faz barulho, né? A trombeta ela não é silenciosa. A trombeta ela faz barulho. E aqui vem dizer essa palavra que é para clamar e fazer barulho. Falar em alta voz. E isso, pessoal, o que eu achei interessante, que a palavra do Senhor está dizendo aqui, não é para o ímpio que está lá fora. A palavra do Senhor está dizendo aqui é para mim. É para você que está aí dentro da casa de Deus. Porque ele está dizendo assim, ó. Anuncia ao meu povo, a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Então, o povo de Deus aqui é que são os pecadores. Nós somos pecadores, nós temos pecado, todos os dias nós pecamos. E aqui Deus está falando para ele anunciar em alta voz, clama, fala alto mesmo, fala para o povo sobre a sua transgressão e a casa de Jacó seus pecados, anuncia, fala. Hoje em dia ninguém quer mais aceitar a correção, só querem receber palavra de conforto. Quando a palavra é para corrigir, ninguém quer ouvir a palavra do Senhor para corrigir, não é verdade? Quando a palavra do Senhor está dizendo aqui, clame em alta voz, não te detenhas, não se preocupe, porque eu me responsabilizo. Então, fala em alta voz, como a trombeta, anuncia ao povo e fala, ó, tá errado isso, tá errado aquilo, anda pelo caminho direito, porque você está andando pelo caminho errado. Aí a pessoa está andando pelo caminho errado e Deus manda corrigir, a pessoa não quer aceitar a correção, né? E pode ver que a palavra do Senhor vem dizer no versículo 6, que o Senhor está falando aqui sobre o jejum, porque a maioria dessas pessoas que estão na casa do Senhor está nessa condição, eles fazem as coisas que não agradam a Deus, mas está ali jejuando, vou jejuar, vou sacrificar minha carne, nem que demore aí uns 7 dias, eu vou estar jejuando, fazendo esse jejum, sacrificando a minha carne aí. Mas a palavra do Senhor está dizendo assim que esse jejum, o Senhor não se agrada desse jejum. O Senhor está dizendo que esse jejum é debalde. Por que esse jejum é debalde? Louvado seja Deus. O versículo 7. Não é também esse jejum, o versículo 6, perdão. Porventura não é esse jejum que escolhi. O Senhor está dizendo que o jejum que agrada a Ele é aquele sacrifício de ajudar as pessoas. De ajudar as pessoas. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres desterrados e vendo nu o cubras e não te esconda daquele que é da sua carne. Então, muitas vezes a pessoa está jejuando, orando, sacrificando ali, subindo ao monte, fazendo seu sacrifício, achando que está agradando a Deus, mas de repente Deus coloca uma pessoa necessitada no caminho dele e ele fecha a mão. O Senhor está dizendo, abra a mão, abençoa meu filho, abra a mão, compra uma roupa para aquele irmão que está precisando, aquela irmã que está precisando. Olha o mendigo passando, precisando de comer um pão, você com dinheiro na bolsa, ou você com dinheiro na carteira, e você não abençoa o necessitado, pobre necessitado que precisa de um pão. Então, se você endurece o seu coração, a sua serviço para ajudar alguém, para abençoar a vida de alguém, e como que você acha que Deus vai se agradar desse jejum que você disse que está fazendo? Se a palavra do Senhor está dizendo que é para nós amar o nosso próximo como a nós mesmos. Você gostaria de deixar sua carne passar fome, passar frio, passar necessidade? Não. Então pensa como próximo, porque o teu próximo também precisa, né? E muitas vezes o Senhor está dizendo, abra mão,
abençoa o teu irmão, porque assim eu vou ouvir a tua oração. Que é a prova disso? Versículo 4. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dar punhadas impiamente, não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como junco, estenda debaixo desse pano de saco grosseiro e cinza? Chamaria tu isso de jejum aprazível ao Senhor? O Senhor não quer, diz o Senhor nessa tarde, que Ele quer um coração contrito, quebrantado, um coração que ama o próximo, porque muitas vezes a gente está dentro da casa do Senhor, a gente lê Bíblia, a gente congrega, a gente carrega a Bíblia embaixo do braço, a gente sobe para o monte, a gente desce na escalada, na madrugada, ora, pede, mas o Senhor diz assim, eu não estou ouvindo. Sabe por quê? Porque eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Obedeça os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos. Olha para o seu irmão que está necessitado, precisando. E muitas vezes você não abençoa. Que oferta é essa que você vai levar para o altar se você não consegue abençoar a vida do seu irmão que está precisando? Versículo 10, para os irmãos entenderem. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, olha aí, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Aqui no momento nenhum o Senhor está dizendo assim, se você fazer um sacrifício aí, ó, de 21 dias, eu vou abrir as portas. Olha o que ele está dizendo aqui. Não é dessa maneira. Ele está dizendo, se abrires a tua alma ao faminto, estender a tua mão ao necessitado, ao faminto que está passando fome, passando necessidade. Aí você entra no banco da igreja, fica lá, adorando a Deus, dizendo que está servindo ao Senhor, mas o seu irmão está passando fome, seu próximo está passando necessidade. Tem que congregar? Tem que congregar. Tem que ir para a igreja? Tem. Tem que servir a Deus? Tem. Tem que glorificar, adorar, louvar? Tem. Só que não pode esquecer do teu próximo que está precisando de você. Quando você estender a mão para abençoar o teu irmão, vai nascer luz nas trevas. O Senhor está dizendo aqui, ó, nascerá luz nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Então não é muita coisa que precisa fazer não, é só ter um bom coração, amar a Deus sobre todas as coisas e, segundo lugar, amar teu próximo também, porque que adianta você amar dizendo que ama a Deus que você nunca viu, o seu irmão que está do seu lado, o mendigo que passa do seu lado, a pessoa está pedindo um trocado ali para comprar um pão, você fala assim, eu não tenho, mas muitas vezes você tem o dinheiro aí, você não dá porque você é ruim. Tá? Você não dá porque a palavra dizendo aqui, porque você é mão de vaca mesmo, você não dá. Eu não dou, meu trabalho é suado, eu tenho que trabalhar. Ah, esse vagabundo aí, ele não precisa, ele que vai trabalhar também. Deus não quer dessa forma, Deus não chamou nós para fazer essas coisas assim, para tratar as pessoas dessa maneira. Ama teu próximo como a ti mesmo. Você se ama? Porque se você não ama o próximo é porque você não se ama. Quer que eu digo para você que o próximo é você? O próximo é... O versículo 7 está dizendo aqui, ó. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrado? E vendo-o nu, o cubras. E não te esconda daquele que é da tua carne. Então, você está deixando de ajudar você mesmo. Quando você não estende a mão para ajudar alguém, você está deixando de ajudar você próprio. Porque quando você faz o bem, você está amontoando brasa viva sobre a sua cabeça. Fazer o bem, ajude quem precisa. Por isso que o Senhor está dizendo aqui nessa palavra, clama em alta voz, tem que falar. Clama, não te detenhas. Como voz de trombeta, anuncia mesmo ao meu povo a transgressão, porque isso para Deus é transgressão. Acha que pecado é só adultério?
Acha que pecado é só fornicação? Acha que pecado é só roubar, matar, beber? Não. Não amar ao próximo, a Bíblia diz assim: aquele que pode ajudar e não ajuda, ele comete pecado. Então você aí que pode ajudar e não ajuda, você está cometendo pecado. Ah, pecado é só adultério. Não, filho, não, minha filha. Não. Deixa de ajudar o próximo que você já está pecando. Como que eu posso dizer, eu não vou ajudar no que eu não tenho? Você tem. Então, o Senhor está dizendo nesta tarde, melhore os teus caminhos. Melhora os teus caminhos diante da minha presença. Faça a minha obra por completo. Obra de Deus não é só pôr a Bíblia embaixo do braço e ir para a igreja. E passar por uma pessoa que precisa ouvir muitas vezes, ó, Jesus te ama. E você, ó, fecha a boca e pensa somente no seu umbigo. Pensa somente na sua necessidade. Pensa somente em você, no seu problema, na sua dificuldade que você está passando. Aquele que pode ajudar e não ajuda, ele comete pecado, louvado seja Deus. Então não peque, ajude. Ajude aquele que está precisando, estenda a mão. Muitas vezes estamos dentro da casa do Senhor, a gente não ajuda ninguém. Estamos lá. Não queremos se humilhar diante de Deus. Só achando que fazer um jejum já está bom. Um jejum qualquer aí, da maneira que eu quero. Achando que esse jejum está agradando a Deus. Pergunta para Deus se esse jejum está agradando a Ele. Pergunta para Deus se Ele está recebendo esse sacrifício. Porque na palavra do Senhor, segundo as crônicas, no capítulo 7, versículo 12, vem dizer assim, ó, o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Vou pular aqui para o versículo 14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha aqui, se humilhar, vírgula, e orar, vírgula, e se converter dos seus maus caminhos. Aqui ele está falando do povo. Se o meu povo, aqui não está falando que é do povo lá fora, o povo que não tem o conhecimento, está falando do povo que tem o conhecimento. A palavra do Senhor está dizendo aqui, o povo que vai para a igreja, é o povo que busca, é o povo que ora, é o povo que jejuma, é o povo que sobe o monte, é o povo que desce de madrugada. Por isso que ele está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então, muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, mas a gente não está se humilhando diante de Deus. Por isso que ele está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então, nós estamos dentro da casa do Senhor e não estamos convertidos. Nós estamos dentro da casa do Senhor e estamos indo pelos maus caminhos, porque ele está dizendo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Então, muitas vezes nós estamos buscando a Deus, estamos indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, estamos indo orar no monte, estamos colocando a oferta no altar do Senhor, mas estamos andando nos maus caminhos que não está agradando ao Senhor. Vamos pedir para o Senhor mostrar onde é que está, o que a gente está fazendo de errado. Muitas vezes nós estamos precisando apenas abraçar alguém. Muitas vezes nós estamos precisando se humilhar diante do Senhor. E muitas vezes, irmão, nós estamos indo para a igreja orar. Nós pregamos, nós cantamos, nós saímos do lado do mesmo jeito e nós achamos que agradamos a Deus. Mas nós estamos aí porque a palavra do Senhor está dizendo que para se converter dos seus maus caminhos. Sabe o que ele fala? Se você se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Então, se não fizer isso, então Deus não está ouvindo? Então, se eu não me humilhar, se eu não orar, se eu não me converter, se eu não procurar melhorar o meu caminho, então Deus não está ouvindo a minha oração. Porque ele falou assim, que se eu fizer tudo isso aqui, aí ele diz, eu ouvirei dos céus
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muitas vezes a terra está doente. A terra que Deus quer sarar essa terra. Essa terra, às vezes essa terra tem mágoa. Às vezes essa terra aí não perdoa. Às vezes essa terra aí quer vingança. Às vezes essa terra aí quer tomar atitudes sem a direção de Deus. Às vezes essa terra carrega mais coisas ruins do que as coisas boas. É por isso que o Senhor está mandando nós nos converter dos nossos maus caminhos. Quando nós nos converter do nosso mau caminho, o Senhor disse que Ele vai ouvir a nossa oração lá do céu. Ele vai perdoar os nossos pecados, Ele vai sarar a nossa terra. Daqui procede tudo. O coração procede tudo. As coisas boas e as coisas ruins. E o Senhor conhece o meu e o teu coração. Ele sabe o que há aí dentro. Ninguém engana Deus. Eu posso enganar o pastor, posso enganar o meu irmão, posso enganar a irmã, eu posso enganar o vizinho, eu posso enganar qualquer pessoa. Mas a Deus eu não me engano. Eu não engano a Deus. Então vamos pedir para o Senhor para nos ajudar a nos converter dos nossos maus caminhos que está desagradando ao Senhor. Porque muitas vezes a gente vai para a igreja e volta da mesma maneira. Nada acontece. Você não consegue glorificar, você não consegue adorar, você não consegue louvar, você não consegue bendizer o nome do Senhor. Você fala, Deus, eu entrei da mesma forma e saí do mesmo jeito. O que é, Senhor? Será que a culpa é do pastor, é da pastora? Será que a culpa é do irmão que está dirigindo o culto? Porque a gente só sabe apontar, dizer que a culpa está lá na frente, que a culpa está lá no altar. Esse homem está em pecado, essa mulher está em pecado. Mas você já fez um exame aqui dentro? Você já fez um exame na sua consciência? Porque a Bíblia fala, examinai o homem a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. Aí depois se coma desse pão e beba desse cálice. A gente quer sempre culpar alguém, mas a gente nunca quer procurar se converter dos nossos maus caminhos. E aí ele vem falar, no versículo 15, que agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, se não fizer o que o Senhor está pedindo aqui, Deus não ouve oração, não. Ah, mas essa palavra tem que ser falada desse jeito, tem que ser falada desse jeito, porque ele está falando aqui, clama em alta voz, não te detenhas. Então não tem que se preocupar em falar a verdade. Porque quando eu estou pregando essa palavra aqui, eu já estou pregando ela primeiro para mim. Aqui Deus está mandando eu me consertar, o meu caminho. É eu primeiro. Aqui o dedo está apontado para mim. Eu não estou apontando para ninguém aqui. Estou dizendo que o Senhor quer que eu me conserte e que todos nós viemos nos consertar. Eu, em momento nenhum, apontei você. Não. Primeiramente aqui. Aí ele fala, agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Depois que você se converter dos seus maus caminhos. Você sabe o que você está fazendo de errado. Você sabe. Você sabe o que é que Deus está mandando você melhorar. Você sabe o que é que Deus está mandando você parar de fazer. Você sabe qual é o caminho mau que você está entrando. Você sabe qual é o caminho mau que você está indo e depois você vai lá e aí você sai de lá e depois você vai para a igreja. Ah, não posso entrar na igreja fazendo as coisas erradas? Pode. Eu posso entrar na igreja bebendo? Pode. Eu posso entrar na igreja fumando? Pode. Ah, eu posso entrar na igreja, sentar lá na igreja adulterando? Pode. Ah, eu posso fumar maconha e ir lá para a igreja? Eu posso usar droga para a igreja? Pode. Eu posso ter duas esposas? Eu posso ter duas esposas? Eu posso ir para a igreja? Pode.
Como assim eu posso? Pode. Mas sabe o que que você não pode, o que não vai acontecer com você, sabe o que que é? Você não vai ouvir o som da trombeta tocar. Por isso que o Senhor manda se converter dos seus maus caminhos. Porque você não vai ouvir o som da trombeta. A igreja é lugar de doentes, pessoas necessitadas. Porque o Senhor diz na sua palavra que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Porque os sãos, eles não necessitam de remédio. A pessoa, quando ela está sã, ela vai tomar remédio? Não. Quem toma remédio é doente. Então, a igreja é lugar de pessoas doentes. Aí ele fala, venha como está, mas não permaneça como está. Ele está te chamando, venha, mas não permaneça nesse erro. Se converta do seu mau caminho, porque o Senhor quer te abençoar. E muitas vezes a bênção não chega na sua casa por causa disso daí que o Senhor está mandando você se consertar. E às vezes a maldição na família é por causa disso daí. E o Senhor está dizendo nessa tarde, melhorai os vossos caminhos. Porque os teus caminhos não são os meus caminhos. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Diz o Senhor para a tua vida. Amém? Deus vos abençoe.